Gracias. Buenas tardes. Perdão, pero voy a hablar em português. O espanhol é muito ruim, então assim fica melhor. Bom, boa tarde então. Eu vou apresentar meu trabalho de mestrado para vocês. O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, lá no Brasil. Meu orientador foi o professor Dr. Carlos Hitoshi Morimoto. Vou começar introduzindo o trabalho, depois eu vou falar para vocês sobre o estado da arte, para a gente entender melhor o que já existe. Vou falar sobre o sistema que a gente propôs. Vou falar para vocês também dos protótipos que a gente desenvolveu, dos resultados que a gente teve e as nossas conclusões, por fim. Então, começando com a introdução. O nosso trabalho começou com a percepção de um problema, que era o fato de que experimentar maquiagens é uma coisa que dá trabalho. Então, existe uma diversidade de produtos que a pessoa, para escolher o visual que ela quer para uma determinada ocasião, vai precisar experimentar, e para experimentar, a pessoa precisa aplicar isso no corpo dela, geralmente no rosto, e depois precisa remover, remover, isso dá trabalho, gasta equipamento, produto, então acaba sendo até custoso também para a pessoa. Segunda coisa é que, como a gente vai ver na parte do estado da arte, a simulação ainda é um problema não resolvido computacionalmente. E terceiro, que também está bem relacionado a mim, esse trabalho pode dar origem a um produto para a gente entrar no mercado e conseguir vender um simulador de maquiagem, que no caso do Brasil, o nosso país, ele é o terceiro maior mercado do mundo de cosméticos, e se manter o ritmo de crescimento até 2017 para ser o segundo. Então, o objetivo do nosso trabalho é criar um espelho virtual interativo para fazer a simulação de maquiagem no rosto de uma pessoa. Então, a gente vai ter um monitor que vai fazer o papel do espelho, e nesse espelho, com um toque na tela, a pessoa vai poder tanto escolher a maquiagem que ela quer aplicar, como também aplicar a maquiagem no rosto dela mesmo. Com isso, a gente espera que esse processo, essa tarefa seja muito mais rápida do que antes, e também mais barata porque não vai gastar os produtos de maquiagem. Então, começando com o estado da arte, a gente vai falar aqui em duas partes: a parte da simulação de maquiagem e a parte da interação, que também está presente no meu trabalho. Então, começando com a parte da simulação de maquiagem, a gente pode dividir ela em duas partes: a parte de transferência e a parte de simulação de maquiagem propriamente dita. Então, transferência de maquiagem, imagina que você tem uma imagem de uma pessoa já maquiada, aí o algoritmo vai tentar entender o que é maquiagem nessa face, para transportar isso para uma pessoa que ainda não tem maquiagem. E os pontos negativos desse tipo de abordagem, geralmente, é que a iluminação e a pose do rosto da pessoa, tanto na imagem modelo de onde vai se retirar a maquiagem, como que você vai aplicar, tem que ser igual ou muito semelhante. E também a parte ruim é que a gente está preso aos exemplos de maquiagem que a gente tem das imagens, a gente não tem um modelo genérico que a gente possa usar e aplicar maquiagem genericamente, que é o ponto forte da parte da simulação de maquiagem. Só que os trabalhos dessa parte, eles ou pecam pela falta de realismo, ou então, quando são mais realistas, eles usam equipamentos que são caros e acaba dando a adoção do projeto. Bom, eu vou ter que pular esses slides aqui, senão não vai dar tempo, mas aqui, rapidinho, é só um exemplo de pessoas sem maquiagem, que ele vai usar isso aqui para entender e depois aplicar a maquiagem na face da pessoa. Vai ser o trabalho de transferência. Eu vou pular direto para o nosso resumo. Então, para a gente entender o que existe e ver o que a gente vai conseguir contribuir, a gente fez uma tabelinha que resume essa parte da simulação de maquiagem. A gente criou alguns critérios. Então, flexibilidade, eu quero dizer se a maquiagem pode ser aplicada de qualquer forma, se a pessoa pode aplicar em qualquer lugar do rosto, se ele pode combinar a maquiagem, se a pessoa está livre para aplicar a maquiagem quando ela quiser. Então, na parte de transferência, não, porque está dependendo das imagens que a gente já tem. São modelos de padrões de maquiagens fixos. Então, se o trabalho pode ser feito em baixo custo, quanto realismo, também se ele pode ser feito em tempo real. Então, o trabalho de transferência, o ponto ruim é a flexibilidade. Nos primeiros dois trabalhos eles pecam pelo realismo, e no outro trabalho ele é muito caro. Então, é justamente isso que a gente vai fazer: a gente vai criar um algoritmo que consiga aliar todas essas quatro características. Então, vai ser um algoritmo que é flexível, que não é tão caro,
realista e que funcione em tempo real. Da parte da interação, também vou ter que pular aqui os slides. A gente vai direto para a nossa tabela. Então, a gente tem alguns critérios, análogo que a gente fez na outra parte. Então, simular maquiagem, a gente quer dizer se o trabalho que estava focado em interação, ele também faz simulação de maquiagem. Se a aplicação dela é livre, que é comparável à flexibilidade da outra tabela. A forma como que é apresentado, então, se ele é apresentado como uma imagem, ou se é um modelo 3D. No caso, se for um modelo 3D, a gente já começa a poder ter problemas de realismo. Se usa marcadores para rastrear tanto a face quanto as mãos ou os produtos de maquiagem que estão sendo usados. E, por fim, se ele está pronto para uso. Pronto para uso, eu digo se a pessoa pode chegar e simplesmente utilizar o sistema, ou se ela tem que fazer alguma etapa antes, como, por exemplo, criar um modelo 3D, ou colocar os marcadores na face, ou os equipamentos que ela está usando. Então, aqui a gente já pode ver que na parte da simulação a gente só tem 2 trabalhos que fazem isso, como a gente está interessado nisso, então a gente já acaba excluindo os outros. E na continuação da nossa tabela, nesses outros critérios, então a alusão ao espelho, se o projeto ele usa um monitor fazendo papel de espelho para a pessoa interagir como se ela estivesse se maquiando em frente ao espelho, se tem alguma abordagem social, sugestão de produtos, quanto ao custo do projeto e se ele ajuda deficientes. Aqui, como a gente está, no meu projeto, a gente está interessado com essa parte, então a gente vê que só o trabalho do Yabushi e do Hammond que possuem isso, só que a gente já viu também que o Yabushi não tem a simulação, então a gente soma basicamente para o trabalho do Hammond, que é o mais próximo do que a gente está fazendo. Só que o trabalho dele tem um problema de ele usar um modelo 3D para aplicar maquiagem, e ele precisa de marcadores, então ele não está pronto para uso. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer um sistema que não precisa de marcadores para funcionar, que não precisa também criar um modelo 3D, para que a pessoa simplesmente chegue e consiga usar o projeto e que funcione em tempo real. Então agora começando a explicar sobre o sistema. Bom, essas definições eu vou falar só o que importa mais, que é o nosso M minúsculo. A gente chamou isso de maquillet, e no caso o maquillet ele é a representação computacional do que seria uma maquiagem pela nossa representação do que seria o produto real no mundo do computador. Né? E os 2 parâmetros aqui importantes, que é a intensidade da maquiagem, o M-alpha, e o MASC, que é o mask, que é a máscara que define o local de aplicação da maquiagem, e aí vocês vão ver isso em imagens, vai ficar mais claro. Tá, agora a gente vai, eu vou definir melhor o que são as maquiagens do nosso projeto. Então a gente faz simulação para base, sombra e batom. Todas as 3 a gente vai fazer a simulação da parte de cor, mas as que ficam mais óbvias com cor é o batom e a sombra. E no caso da base, além de introduzir cor, ele também atua no rosto da pessoa, deixando ele com a pele tirando imperfeições, né? E também deixando a pele com a cor mais homogênea. Então, são essas 3 características que a gente vai atuar. Então, se a gente for pensar qual que é o objeto mais utilizado quando as pessoas vão se maquiar, a gente vai perceber que é o espelho. Então, o que a gente queria fazer era fazer um sistema que estivesse análogo ao procedimento padrão que uma pessoa já tem quando ela vai se maquiar. E, além disso, também deixar ela livre para ela se maquiar do jeito que ela se maquiaria na vida real. Então, ela conseguir combinar as maquiagens que ela quiser e fazer os efeitos que ela quiser. E uma simplificação que a gente adotou é que a interação vai ser baseada no toque da tela, tanto para escolher os produtos quanto fazer a aplicação da maquiagem. Esse é um diagrama do nosso projeto. Então a gente aqui está representando a nossa câmera pelo Kinect. Ela fornece para a gente tanto a imagem RGB quanto os pontos faciais. O SDK do Kinect já tem umas funcionalidades para rastrear alguns pontos da face. Com esses pontos da face a gente vai criar uma triangularização. E com essa triangularização e os pontos faciais a gente tem o modelo da face e a gente também tem os macros, que são os modelos das maquiagens. Os macros, o modelo de face e a imagem a gente usa na simulação, a gente gera a imagem simulada e apresenta na interface. Então, um pouquinho mais sobre a interface. Ela tem 2 regiões, a região do espelho e a região dos controles. Na região dos controles, o que a gente pode fazer nela? A gente vai poder pausar a imagem quando a pessoa está se maquiando, às vezes é mais fácil para ela que ela pausa a imagem e conseguir maquiar sem ficar se preocupando se ela está se mexendo ou não.
A gente pode também salvar essa imagem para compartilhar depois em alguma rede social, algo do tipo. A gente pode trocar de modo de exibição, então uma pessoa vai poder fazer o antes e depois para comparar como que ela ficou. Tem também a parte da escolha do produto para ela conseguir definir o que ela vai maquiar. Então, definir o tipo de traçado é definir como vai ser a maquiagem que ela vai aplicar nela. Então, vai ter que definir qual produto, escolher o produto, né? O modo que ele vai fazer, então se ele vai aplicar, se ele vai suavizar ou se ele vai remover a maquiagem. Qual instrumento que ele vai usar? Então, o instrumento pode ser o dedo, pode ser um pincel de maquiagem, pode ser algum outro instrumento de maquiagem qualquer. A quantidade de maquiagem que ela está usando para fazer o traçado no rosto e também a pressão com que ela faria esse traçado. Todos esses itens ajudam a definir o que seria maquiagem e fazer a simulação dela. Então, agora o módulo da triangularização. Então, para que serve a triangularização da face da pessoa? Serve basicamente para conseguir fazer a maquiagem e acompanhar a pessoa enquanto ela faz movimentar o rosto dela. Então, para a gente conseguir o melhor mapeamento possível, quanto mais triângulos a gente tiver, melhor a gente vai fazer. E então a pessoa está com o dedinho dela, ela vai passar o dedo na região do rosto do monitor, né? E o triângulo que estiver nesse lugar vai receber a maquiagem que ela está aplicando, e depois a gente vai simular isso no decorrer do vídeo, e esses triângulos todos vão formar a máscara que define o local de aplicação da maquiagem. Então, começando a falar um pouco agora sobre a simulação, o algoritmo. A gente tem a imagem inicial e a ideia básica é decompor essa imagem em algumas camadas. Cada camada ou grupo de camadas vai atuar especificamente sobre um tipo de tratamento que a gente vai fazer. Então, como a gente está usando base, a gente vai ter aquele tratamento de textura para deixar a pele mais homogênea e mais suavizada. E também a parte de cor para a base e também as outras maquiagens. Então, começando a parte da textura, então o que a gente faz para fazer a modificação da textura e simular a maquiagem nesse sentido? Então, a gente tem a imagem em RGB da face da pessoa. A gente vai decompor essa imagem em 5 camadas. Cada camada representa uma faixa de frequência do espectro de frequência da imagem. Então, a gente vai ter tanto alta frequência, algumas frequências intermediárias, que são todos os detalhes da imagem, e uma parte básica que vai ter todo o resto do espectro. Cada camada vai receber ou não uma suavização, dependendo de qual for a camada, para a gente chegar numa imagem mais suavizada dos detalhes faciais e não de tudo. Na parte da cor, a gente vai sair do espaço de cor RGB e vai entrar para o espaço de cor LAB. Esse espaço de cor tem 3 canais e aí a gente vai atuar no A estrela, no B estrela, fazendo uma média ponderada mesmo com a cor da maquiagem que a gente quer simular. A gente usou o espaço de cor LAB porque ele separa melhor a informação de cor do que a informação de iluminação. Então a gente consegue um realismo maior. Então, começando a parte da prototipação. Então, a parte da prototipação, a gente criou 2 protótipos, não um só. Por que a gente fez isso? Para contornar limitações de hardware. Então, a gente não tem uma câmera, por exemplo, do Kinect, com uma resolução muito grande, então deteriora a imagem. A gente não tem, por exemplo, um computador que consiga processar um poder de computação muito grande. Então, para contornar essas limitações e conseguir mostrar a viabilidade do projeto como um todo e não ficar restrito para essas limitações de hardware que a gente tem no laboratório, a gente criou 2 protótipos. Um focado na parte da interação e outro focado na parte da simulação. Então, os 2 protótipos eles fazem exatamente a mesma coisa, só que com enfoques diferentes para a gente conseguir mostrar a viabilidade do projeto. Então, os 2 vão ter uma parte de interação, de simulação, vão gerar os nossos modelos aqui representados pela máscara. E, então, se a gente quiser unir, é muito simples, é basicamente fazer esse caminho. Porque eles têm um elo de ligação muito claro, que são os modelos que a gente cria. Aqui, no caso, a máscara é feita de forma manual, na parte da simulação, porque essa é a parte simplificada, aqui é o contrário. Então, esse é o nosso protótipo da interação. A gente tem um monitor, que também é computador, ele é acessível a toque, então na região do espelho a gente vai colocar o dedinho para maquiar e na região dos controles para escolher as coisas, as opções. A gente também tem o Kinect que a gente usou para fazer esse protótipo. Então aqui ainda na parte da interação, aqui é mostrando a triangularização. A gente começou com essa triangularização, que foi o Kinect mesmo que dá isso para a gente. E a gente fez uma etapa de subdivisão para aumentar em 6 vezes o número de triângulo que a gente conseguia computar. Isso foi o máximo que a gente conseguiu no computador que a gente tinha.
Então, explicando um pouco melhor como é que fica, né? A pessoa vai lá com o dedo, encostar na região do rosto, vai ter um triângulo, esse triângulo vai ficar marcado para ele simular esse tipo de maquiagem que a pessoa está usando, e vai girar a máscara. Então, a máscara do protótipo da interação começa sempre isso daqui, para arrumar os buraquinhos e semelhantes, a gente faz uma dilatação, uma suavização, e depois o resultado seria alguma coisa assim. Aqui que está mais intensa, porque o usuário passou mais de uma vez o dedo no mesmo lugar, então ele deixou a maquiagem mais intensa nesse ponto. Então, o protótipo agora da parte da simulação. Então, essas são as camadas de frequência que a gente fazia, quando dividia em 5, a gente tem a baixa frequência e a frequência maior. Essas duas a gente não vai mexer. A baixa frequência a gente mexe porque não tem quase detalhe nenhum ali, não interessa mais pra gente. E a de alta frequência a gente também não mexe, porque é a parte a parte dos detalhes que vão caracterizar a face da pessoa. Então, se a gente começar a tirar, mexer nesses detalhes, a pessoa começa a perder a face natural dela. Começa a ficar uma face esquisita, meio estranha, então perde realismo, então isso não é bom. Então a gente vai atuar nas 3 camadas de frequência intermediárias e fazer uma suavização delas. Na parte da cor, então são 3 canais, 3 camadas do L a B, e a gente vai atuar no B e no extra. Então, resultados. Tá, começando com a parte da avaliação. Nenhum dos trabalhos da literatura faz a avaliação dos resultados deles de forma quantitativa, é tudo qualitativo. E a gente também não tem tempo de testar métodos quantitativos, então a gente acabou ficando na parte qualitativa. O que a gente fez foi propor algumas formas de avaliação, então a gente poderia fazer uma subtração entre as imagens, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com a foto que a gente vai tirar da pessoa maquiada de forma real e a forma simulada para que a foto fique boa, parecida o suficiente para a gente conseguir fazer essa subtração e comparar o que é diferença de maquiagem e não de pose na face. E também testes com usuários, então a gente poderia mostrar diversos métodos, parâmetros que a gente usou, com diversas imagens simulando maquiagem e ver qual que o usuário julga mais realista. Agora então vou mostrar um vídeo. A partir do protótipo da interação. Então, aí estou eu lá no laboratório. Aí começo a escolher o produto. Aí o produto escolhido, a pessoa vai passando com o dedo no rosto dela. E vai ficando a maquiagem. Então, essa imagem que a gente está usando nesse monitor é a imagem do Kinect, recortada de uma porção menor, que é o correspondente à face. E para que ela ficasse grande o suficiente para a gente poder maquiar com o dedo, a gente aumentou isso em umas 5 vezes na imagem. Então a imagem do Kinect já não é muito boa e a gente teve que aumentar ela ainda. Então a gente vê que não tem um realismo adequado nessa parte, mas por lado da interação a gente está focado na interação e não na maquiagem. Eu acho que eu já passei vergonha isso. Então, protótipo da interação, agora o protótipo da simulação. O protótipo da simulação, a parte da interação é obviamente simplificada, então a gente tem resultado só na imagem antes e depois. Então aqui a gente vai simular base, batom e sombra. Então a gente tem antes, que é a foto original, sem nenhum tipo de maquiagem. E aí quando a gente faz a simulação, a gente tem a simulação do batom nos lábios, a sombra entre as pálpebras e as sobrancelhas, e a base da nossa. Aqui o comparativo das imagens lado a lado e aqui o antes e depois com o corte. Aqui não sei se dá para observar direito, é melhor ver no artigo, né? E dá para dar zoom, que a imagem tem bastante resolução. Agora outro teste. Então nesse teste aqui, agora a gente vai testar só a base e a gente vai fazer o comparativo base real e base simulada. Então aqui sem nada, aqui é a base real e aqui é a base simulada. Então base real, base simulada, real, simulada.
aqui. Então, as imagens lá do lado para a gente comparar. A gente acredita, então, análise quantitativa, e a gente teve bons resultados, porque fica difícil a gente ver qual que é real e qual que é simulado. Então, a gente gostou dos nossos resultados. Conclusão. Então, apesar das limitações de hardware, a gente conseguiu mostrar que o projeto é viável, que ele faz sentido, e naturalmente as limitações que a gente teve, naturalmente vão ser esqueci a palavra, superadas com o avanço natural dos dispositivos. As câmeras vão ficar com resolução melhor, o computador vai conseguir processar mais, então naturalmente a gente vai ter esses problemas que a gente teve resolvidos. Então, contribuições, a gente conseguiu fazer o nosso, na parte da interação, não usar os marcadores como a gente queria, sem etapa de preparatória do uso, então a pessoa pode simplesmente chegar lá e começar a usar o sistema e ele vai funcionar em tempo real. Trabalhos futuros que a gente tem, gestos, a gente pode usar gestos para aplicar a maquiagem, não fazer o toque na tela, a pessoa faria assim, né, que é mais natural na verdade, e simular efeitos de iluminação diferente, então a maquiagem fica diferente dependendo da condição de iluminação que tem, do tipo de luz, o olhar também, a direção do olhar, e a triangularização também podia ser melhorada. Na parte da simulação, a gente conseguiu fazer um algoritmo que fosse flexível, tivesse baixo custo, que o realismo fosse compatível e também funcionasse em tempo real. Para trabalhos futuros, tratar a especularidade, que é uma coisa que a gente não fez, e a maquiagem também é importante nessa parte. Remover os pelos faciais, então deixar para aplicar a maquiagem sem os pelos, porque a gente não aplica as maquiagens que a gente está usando, pelo menos, em cima dos pelos, né, naturalmente. E tratar também as questões de iluminação não uniforme, que eu acabei não falando mais por causa do tempo. E também, obviamente, mais produtos de maquiagem, porque não é só isso, né? E para finalizar, a gente publicou um artigo completo no SBR, um artigo curto em HC, hoje eu estou aqui no Play. A gente teve alguma repercussão agora não acadêmica, né? Em 12 meios de notícias a gente saiu com reportagens em sites razoavelmente importantes, de institutos, em jornais, na televisão, na Rede Record também. A gente também trabalha por publicado em diversos blogs menores na internet. E um dos projetos da startup que eu fundei também a gente está usando como projeto de mestrado. É isso. Obrigado pela atenção.